Estou falando aqui, o doutor André está aqui comigo. Muito obrigado, doutor André, pela presença. Daqui a pouco o doutor André está acompanhando aqui, até para nos ajudar a entender também melhor essa situação. Eu estou comparando aqui a questão de reação. Então, tem um salão de beleza no supermercado, na Marechal Castelo Branco, em Teresina, e me parece que era um dia de sábado. Acho que era um dia de sábado, eu acho que era sábado. Estava lá a clientela, todo mundo, as mulheres fazendo cabelo, enfim, unha e tal. Aí o ladrão chega, meio-dia, o ladrão chega, estaciona a moto e vai até o salão. Anuncia o assalto. Lá estava uma policial civil. A policial civil fez o quê? Calma, tranquilidade, deixou o ladrão levar celular, recolher celular, recolher objeto de valor, recolher o que quis recolher. Quando ele saiu do salão, o policial se levantou, atirou, matou o criminoso, doutor André, sem qualquer perigo para quem estava no salão, para quem estava no supermercado, para quem passava de carro na hora. Pronto, fim de papo. Então é uma situação complicada. Então estou recebendo aqui o delegado de Polícia Civil, José de Freitas, área aqui metropolitana de Teresina, doutor André Moreno. Nós vamos falar sobre o combate ao tráfico de drogas, combate a facções que já começam a atuar também no interior. O doutor André Moreno, aliás, o Piauí tem uma safra de delegados jovens, uma safra excelente de delegados e delegadas. Realmente, o Piauí está de parabéns. O doutor André é carioca, entendeu? E agora é piauiense também. Trabalhou em Pedro II, primeiro, e agora está em Teresina. Bom, pelo menos o calor, o doutor André não, assim, não é tão... É mais quente, mas não é tão diferente que o Rio também. É uma cidade que tem calor e é muito conhecida pelas praias, enfim, não houve nenhum problema de adaptação. Doutor André, é um prazer receber o senhor aqui, seja muito bem-vindo. O prazer é meu estar conversando aqui com vocês hoje, poder trazer um pouco mais dessa visão técnica, essa visão mais apurada sobre investigação, estar participando, mostrando o trabalho da Polícia Civil no estado do Piauí e vamos dar sequência a essa conversa. Doutor André, primeiro, é difícil se falar em algo que o senhor não estava lá, nem está investigando, mas por tudo que foi colocado, dá para a gente afirmar categoricamente que o principal ponto, no caso, de alguém que vai reagir, seja uma pessoa, um civil, ou um militar, ou um policial, um delegado, enfim, é a capacidade de avaliação rápida do cenário. Né? Sim, correto. Realmente é uma situação de crise, uma situação crítica, e a gente como operador, como policial, a gente tem que ter a percepção correta de tudo que está acontecendo e, sobretudo, dos riscos que envolve a sua atuação. Então, tem que ser bem delicado, bem calmo nesse momento para escolher a melhor oportunidade para agir ou até mesmo não agir, porque a prioridade é evitar que tenha alguém ferido ou que venha alguém a óbito. Então, essa é a prioridade principal de qualquer policial. Nessa circunstância, então, no centro de Parnaíba, segunda maior cidade do Piauí, no horário de pico, aí é mais delicado ainda. Com certeza. A gente, como o senhor mesmo já... Não, por favor, você mesmo, senhor, não, porque... Não, o senhor está certo, esse senhor por conta da idade, mas pode chamar de você. Né? Como você mesmo já sublinhou aí, realmente eu não estava lá, não posso tecer muitos comentários, mas de fato, abstratamente está correto. A pessoa tem que ter muita calma, justamente por ter um monte de transeunte ali, um monte de gente, às vezes criança, então tem que ser muito frio, muito calmo e muito ponderado na hora de tomar uma decisão. Num caso desse, por exemplo, não dá para agir, é muito perigoso. Então ali é momento, por exemplo, de fazer um acompanhamento tático, de seguir os assaltantes de uma forma muito sigilosa, acionar a polícia, quer dizer, tem outros mecanismos e prende lá na frente, numa área onde não tem problema nenhum. Então, quer dizer, às vezes essa reação, e até de uma certa forma a gente entende essa revolta da população muitas vezes em tentar linchar um bandido, tentar prender o bandido, deter o bandido, mas é sempre uma situação muito perigosa. Antes da gente conversar sobre o seu trabalho, doutor André, tem um delegado, eu não vou revelar o nome, um delegado do Piauí, ele disse uma coisa interessante. Ele me disse um negócio dessa, eu nunca esqueci isso, eu já disse uma vez, vou dizer de novo. Douglas, é o seguinte,
O bandido profissional, o que é profissional, que vive do crime, aquele que realmente tem experiência, ele não mata à toa. Ele não mata à toa porque ele sabe que um latrocínio é complicado no julgamento. Ele sabe que o homicídio qualificado é complicado no julgamento. Não é? E ele sabe que se cometer um crime como esse, ele vai ter que sair de cena. E sair de cena significa prejuízo para ele, porque ele tem que interromper a atividade ali criminosa. Então, esse bandido, ele é, digamos, não sei se a palavra não é essa, mas vamos usar para as pessoas entenderem, preparado para determinadas situações adversas, ele é mais controlado, ele é mais... Agora, o bandido pé rapado, pé de chinelo, esse bandido que não tem preparo nenhum, ele dispara até no piscar de olhos. Se piscou diferente, ele dispara. Então, até nessa situação, é preciso entender, se é possível entender, se dá para entender, quando você é vítima de... Avaliar que situação é, qual o perfil ali do criminoso, você também avaliar as circunstâncias, e, como disse o doutor André, do ponto de vista da polícia, vale também do ponto de vista, né, do cidadão, da vítima. Deixa levar tudo, deixa levar, porque ali, via de regra, a vítima está sempre em desvantagem. E psicologicamente falando, também, eu ouvi de um psicólogo uma vez, que por mais experiente que o bandido seja, ele sempre está psicologicamente mais inferiorizado do que a vítima. Porque o errado na situação é ele. Quer dizer, a polícia pode chegar a qualquer momento, ele pode ser preso, baleado, pode ser morto, então ele psicologicamente ele está mais inferiorizado, ou seja, mais propenso a reagir. Então tem uma série de pontos que a gente pode abordar para justificar determinadas situações. Mas eu queria começar com essas imagens que a produção separou. A gente fala muito de tráfico de drogas e a gente imagina o tráfico de drogas internacional, a gente imagina plantações de maconha, de outras drogas, laboratórios, mas a gente imagina isso em cidades grandes. Só que no Piauí nós já temos isso, não digo com muita frequência, mas já tem vários casos registrados. Entre eles, este que você está acompanhando agora, que ocorreu no município de Pedro II. Doutor André, nesse caso era uma espécie de laboratório, né? Laboratórios, eram dois. Aliás, não era só um, eram dois. Eram dois. De fato, a gente já vinha acompanhando há um tempo, fazendo uma investigação bem detalhada. A gente teve bastante apoio do GPE, com o Matheus Zanata, e a gente acabou tendo êxito aí realmente em fazer uma apreensão bem relevante. Foram mais de 150 pés de maconha. A gente encontrou a droga tanto no estado de planta, como também já com aquela substância líquida já retirada. Encontrou prensa, encontrou também balança de precisão, mais de uma, acho que ao todo foram umas 4 balanças de precisão, uma realmente daquela maconha que é considerada aquela maconha um pouco mais forte, né? Que a gente tá sendo conhecido agora como aquela maconha mais gourmetizada, aquela super maconha. Skunk que chama isso. Skunk, isso. Então era esse tipo de maconha. Era agora, doutor André, era de um mesmo grupo, quer dizer, o plantio, o objetivo era plantar, colher e processar no laboratório. Sim, era basicamente isso. A intenção do grupo que tinha ligação era basicamente produzir e posteriormente pulverizar essa droga no interior de Pedro II. Mas as investigações mostraram que a droga seria vendida apenas ali em Pedro II, só em Pedro II? A princípio sim, mas havia possibilidade também de ser vendido em outros lugares. Pedro II tem uma população que tem uma parcela, que tem um poder aquisitivo mais alto e que tem acesso a esse tipo de produto ilegal. Doutor André, agora, essa maconha, essa super maconha, primeiro que o efeito dela é um efeito bem diferente da maconha tradicional. Sim, né? O THC, que é a potência da droga, é elevada em relação à maconha normal. Há uma pergunta que eu queria fazer ao senhor, até uma dúvida. Essa maconha, o efeito dela deixa o usuário mais agressivo? Depende. Na verdade, tem tipos diferentes de maconha. Tem determinados tipos de maconha que deixa o usuário com mais sono, com sonolência. Tem outros tipos de maconha que deixam o usuário mais acelerado, mais agressivo. Esse tipo aí deixa mais... Eu não sei detalhar
para você exatamente qual era esse. Mas o efeito é mais potente. Mas é mais potente. Mais potente. Era portanto, mais pura, cara. não era misturado, muito mais cara. Se 1 grama de maconha é vendido por X, 1 grama dessa maconha aí é vendido por 2, 3X. Aí é a questão. Antes, veja como a coisa se interioriza. Né? A gente está falando do interior do Piauí. E eu sou piauiense. Quando eu falo interior do Piauí, o interior do Piauí diferente do interior de São Paulo, diferente do interior do Rio de Janeiro, é completamente diferente. Poder aquisitivo, a situação financeira. Veja, laboratório, eu que comecei no jornalismo fazer matéria policial, doutor André, fiz muito matéria policial, muitas operações, acompanhei muito, e eu lembro de, durante os anos que fiz matéria policial, ter feito uma outra reportagem sobre plantação. E era plantação no sul do estado, de pessoas de outros estados, não do Piauí, aproveitando apenas a área para plantar. Laboratório, esquece, não existia. Né? Eu acho que eu fui um dos primeiros jornalistas a fazer matéria sobre delivery de drogas. Ou seja, quando nós fizemos a matéria sobre delivery de drogas, foi assim uma revolução. Você imagina a revolução, porque antes era da forma tradicional, boca de fumo, enfim. E aí a gente vê atualmente essa questão de skunk, as drogas sintéticas, né? Tem uma droga aí, inclusive, que faz o usuário, transforma praticamente o usuário num canibal. Inclusive teve um homem que foi preso aqui na Miguel Rosa, querendo morder. Nós mostramos isso, inclusive. Eu não sei que droga, não lembro, mas eu até falei o nome, mas não lembro mais. Mas depende muito da personalidade também, enfim, do estado. Aí, agora já tem laboratório, plantação, super maconha só em Teresina, agora a gente vê em Pedro II, já teve laboratório também que foi desbaratado em Piripiri. Enfim, é uma realidade, doutor André, hoje no interior, quer dizer, essa questão da intensificação do tráfico e também da sofisticação do tráfico. Com certeza, Douglas. Na verdade, essa sofisticação do tráfico e a ida também de grupos criminosos para o interior tem sido determinante também para um aumento de criminalidade no interior. A gente costuma conversar e eu costumo falar que o tráfico de drogas é um delito central e orbitam outros crimes em torno dele. A partir do momento que entra o tráfico de drogas com mais força, com organização criminosa dentro de uma cidade do interior, você vê subíndice de homicídio, subíndice de roubo, até Maria da Penha, porque muitos usuários ficam agressivos e vão descontar nas pessoas que convivem com eles, ameaça, porte de arma ilegal. Então, todos esses crimes, na verdade, eles derivam do tráfico de drogas, a partir do cometimento da interiorização desses grupos criminosos. Então, a gente tem uma realidade que é a seguinte realidade. Uma cidade, antes das facções e antes do tráfico, que é uma cidade onde você tem ali violência doméstica eventual, onde você tem, por exemplo, briga de rua, confusão em um bar, um homicídio que acontece durante uma festa por questão de excesso de bebida alcoólica, ou seja, aqueles crimes característicos de cidades onde não há ainda uma incidência maior do tráfico. Quando o tráfico chega, quando esses grupos criminosos chegam, acontece o que você falou, essa transformação, e é uma transformação rápida, doutor André. Com certeza. Aproveito aqui para falar, inclusive, de um caso que houve há pouco tempo em José de Freitas, que foi muito noticiado, um crime bárbaro, um homicídio em que o rapaz foi encontrado já sem olhos, com partes íntimas do corpo queimadas. Então, era um crime que tinha relação íntima com o tráfico de drogas. Então, a gente vê que a gente teve a felicidade de solucionar. Conseguimos prender 2 indivíduos e apreender um adolescente, todos envolvidos com o cometimento do crime. Mas é mais um exemplo claro disso que a gente está conversando aqui. O tráfico de drogas, ele aumenta a criminalidade no interior. Nesse caso específico, doutor André, era disputa por território? O que é que ocasionou a morte tão brutal dessa pessoa, olhos arrancados, partes íntimas queimadas? Pois havia, na verdade, uma celeuma entre dois indivíduos, motivada pelo tráfico de drogas, motivada por furto de carga, enfim, foi o que foi levado até a gente, foi o que a gente conseguiu apurar. E, por conta de tudo isso, desenvolve-se, em certos ambientes, uma justiça paralela, que na verdade é uma injustiça, né? Porque quando um indivíduo acha que pode
acusar, julgar e aplicar a pena que vem Inclusive, da cabeça pena de dele, morte, exatamente, e de forma bárbara, cruel. Foi extremamente cruel o homicídio. Então, a gente percebe que o Estado tem que intervir realmente com força, com energia, para evitar esse tipo de comportamento e tornar mais tímida a ação desses criminosos. Bom, o senhor estava em Pedro II, que aliás a Suíça piauiense, o clima é fantástico, e o senhor está agora em José de Freitas, uma das grandes cidades do Piauí, também próximo a Teresina. Sim. Então sofre uma influência muito grande de Teresina. E hoje já se pode afirmar que facções criminosas têm ramificações em José de Freitas? Certamente. A gente já vem acompanhando isso há um tempo. Eu estou há pouco tempo com a minha equipe em José de Freitas, há 3 meses a princípio, mas no momento até tem ocorrido poucos homicídios. Foi o único homicídio que ocorreu desde a minha chegada e já foi resolvido. Os roubos também, crimes cometidos com arma de fogo, a gente já conseguiu prender 2 indivíduos que vinham realmente aterrorizando a população. Então os crimes violentos deram uma baixada. Mas desde 5, 6 anos atrás a gente vem percebendo essa interiorização, essa ramificação, como você mesmo ressaltou, e a ação mais agressiva dos grupos criminosos no interior, principalmente as regiões mais próximas de Teresina. O senhor está há quanto tempo no Piauí, na polícia? Eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco mais de 1 ano e meio. O senhor está no Piauí há 1 ano e meio? 1 ano e meio. E pelo que o senhor tem averiguado, estudado, em relação a essa questão das facções, isso já vem há algum tempo, essa interiorização já vem há algum tempo? Sim, já vem de mais tempo, de 5 anos para cá. Eu acredito que elas, não é que elas não existissem aqui, é que elas começaram a se interiorizar com mais força. Doutor André, essa interiorização, obviamente que há uma diferença, claro, das cidades do interior, ou as maiores para Teresina e para as menores, mas assim, é basicamente a mesma estrutura. Para a gente entender a dinâmica, eles elegem ali, eles escolhem ali representantes, porque mesmo nas cidades pequenas, sem contar facções criminosas, tem uma boca de fumo, 2 bocas de fumo, ou alguém da própria cidade que controla ali. Quando eles chegam, obviamente eles vão para controlar o tráfico de drogas. Se for necessário, vão para o confronto, matam, enfim. Normalmente há uma aliança com quem já está lá, ou eles vão para a disputa mesmo e matam. É uma estrutura menor, obviamente, mas é uma estrutura, primeira pergunta, parecida com a capital. E a segunda pergunta, já que a gente fala em facção criminosa, a gente fala também de uma espécie de empresa do crime, são essas facções do interior, essas ramificações, funcionam como filiais que remetem, digamos, esses lucros para Teresina, para a facção central aqui em Teresina? Com certeza. O tráfico de drogas, ele funciona mais ou menos dessa forma que você explicou mesmo. Os criminosos, quando eles entram para o interior, ou eles englobam quem já está lá e acaba fazendo parte da organização criminosa que chega. Às vezes quem já está lá não tem nem opção. Exatamente. Tem que ceder mesmo, porque senão... Ou eles vão para o enfrentamento e aí a gente percebe o número de homicídios subindo. Em Pedro II, há pouco tempo, subiu novamente. De 1, 2 meses para cá, subiu de novo o número de homicídios, devido a realmente essa interiorização de determinado grupo criminoso. Aliás, desculpa a interrupção, só para acrescentar esse ingrediente, é sempre um indicativo, doutor André, essa subida rápida de homicídios, essa subida abrupta de homicídios, pode ser sempre um indicativo de chegada de facção, disputa entre facções. Sem dúvida, não tem nenhuma dúvida disso. Quando começa realmente a prática de vários homicídios numa região que não costuma ter vários homicídios, a gente percebe que é realmente uma organização criminosa se infiltrando e tomando conta do município. Aí voltando ao caso Zé de Freitas, que é simbólico em relação a outras cidades do interior. Então, hoje, esses faccionados, eles vão muitas vezes morar ou não, dependendo da situação? Depende muito, depende da distância da cidade do interior para Teresina ou da cidade em que eles pegam essa droga. Então depende muito, cada cidade tem uma dinâmica toda própria. Em José de Freitas a gente observa que tem os 2 tipos criminosos, aqueles que levam a droga e trazem a droga, e também os criminosos que moram lá. Então a gente vai desenvolvendo aos poucos um trabalho de investigação, contando com o apoio também do Ministério Público e do Judiciário,
para a gente conseguir efetuar as prisões, cumprir os mandados de busca e apreensão e tornar a cidade um lugar mais seguro, com um ambiente mais de segurança para a população. Hoje eu posso falar com certeza absoluta que depois da nossa chegada lá, José de Freitas é um lugar mais calmo. A criminalidade violenta, que é o principal indicativo, na minha opinião, deu uma reduzida bem relevante. E alguns indivíduos presos já, também envolvidos nesse homicídio, que também tinha tráfico de drogas no meio, e outros envolvidos com roubo, que também tinham ramificações com tráfico de drogas. Doutor André, a participação das mulheres nas facções, no tráfico, nesse ambiente criminoso é cada vez maior? Cada dia maior. A gente vem observando realmente em muitos lugares. Em determinados lugares, cidades importantes do Piauí, são mulheres que chefiam o tráfico de drogas. Então, já tem algumas cidades do Piauí? Sim, já. Então, a gente acaba... Tão violenta quanto os homens? Talvez não tão violentas, mas elas têm a capacidade de organizar também o tráfico de drogas, então realmente já está sendo preponderante a atuação feminina. Por isso que é muito importante também a gente ter policiais mulheres, ter muitas mulheres atuando para, se precisar, numa revista ou até mesmo numa missão que seja necessária a presença de uma mulher, é importante para a gente hoje em dia. O Rio de Janeiro, que é o seu estado de origem, é um estado bastante, digamos, atacado pelo tráfico de drogas, né? Sim. Nós temos duas facções criminosas, digamos, historicamente, duas facções criminosas que são as facções mais conhecidas, que atuam no país inteiro, uma paulista e uma outra carioca. A carioca, inclusive, surgiu primeiro, né? No presídio, enfim, tem toda a história no presídio de Ilha Grande, enfim, inclusive o filme 400 contra 1, que é um filme que retrata bem a história da origem dessa facção criminosa. E o Rio é uma situação muito, muito complicada, realmente. A polícia lá tem um trabalho muito mais difícil do que em outros estados, né? Mas o que é que se pode falar? No geral, as facções criminosas, quando a gente fala em mortes, quando a gente fala em assassinatos, o grupo dessas pessoas que se tornam vítimas das facções, ou são, digamos, sei lá, devedores, pessoas que não pagaram suas dívidas, ou são facções rivais. Elas têm uma preocupação, as facções criminosas, nesse aspecto, doutor André, de preservar a população civil? Olha, a organização criminosa, quando ela ingressa em uma cidade, ela sempre vai tentar tomar conta daquela cidade. Então ela vai ser realmente bem enfática, bem violenta, bem agressiva. E realmente tem um grupo de pessoas que sofre mais. Eles vão procurar quem está vendendo droga na cidade. Esse é o modus operandi deles normalmente. Vão tentar acabar com a concorrência, determinados usuários, pessoas que vendem droga, pessoas que estão devendo o tráfico. Então realmente tem toda essa dinâmica que você chamou a atenção. Mas, por exemplo, em Pedro II, há pouquíssimo tempo depois que eu já tinha saído de lá, houve uma tentativa de assassinato que a gente acredita que tem a ver com tráfico de drogas, que acabou atingindo duas mulheres no meio da rua, que não tinham nada a ver. Aí digamos que é um efeito colateral. Mas no geral, a população civil, eles procuram preservar. Aqui não tem relação nenhuma, aqui não consome, e que não tem nada, até mesmo para não chamar tanta atenção, para não... É uma estratégia de manter a polícia longe. Quanto menos a polícia se fizer presente, mais eles conseguem expandir. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eles já se expandiram o suficiente, já tem o controle de muitas áreas, eles realmente impõem a justiça deles. Então tem muita barbaridade também. Você vê em determinadas comunidades um rapaz que teria cometido um crime sexual contra uma pessoa que às vezes a gente nem sabe se cometeu ou não, já foi julgado ali, já foi assassinado, para justamente não ter a atuação da polícia, a pessoa não enfrentar o devido processo legal, não responder de acordo com os ditames da lei. Então, eu queria agradecer a sua presença, é muito bom. O Renato sempre, a ideia do Renato, a gente trazer os delegados, conversar, é importante, porque é uma realidade. A gente mostra que todos os dias os crimes mostram a realidade. Nada mais importante do que os delegados participarem e nessas conversas
trazerem essa realidade para que a população do Piauí tome conhecimento não só da realidade mesmo, mas também da atuação da polícia e do trabalho que tem sido feito para combater. Eu queria agradecer o senhor e deixar o espaço para o senhor deixar aqui o recado, que o senhor julgar necessário para a população de José de Freitas. Agradeço muito, Douglas, o espaço que está abrindo para a gente aqui. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar trabalhando em José de Freitas. Espero que a gente, tanto eu quanto a minha equipe, a gente consiga, de fato, trazer uma paz social maior para a cidade. A gente quer contar com a colaboração de vocês, então vocês tendo informações, a delegacia está sempre apta aí a receber vocês com muita atenção, muita educação, muita urbanidade, e a gente espera desenvolver um bom trabalho, assim como foi feito em Pedro II. Hoje, graças a Deus, a gente tem um reconhecimento muito grande naquela cidade. E lembrando também que todas as informações da população são informações importantes para a polícia. Muitas vezes são decisivas no esclarecimento de crimes, mas as pessoas às vezes temem, mas é importante dizer que a identidade de quem vai ajudar a polícia, de quem passa informação, e às vezes não precisa nem ir à delegacia para passar informação, essa identidade ela é mantida em sigilo absoluto. Sim, com certeza, a gente vai manter em sigilo, vai sempre, a nossa prioridade é preservar a população, então a gente vai sempre preservar a população e tentar a partir daí desenvolver o nosso trabalho. Então a gente convida, e esse é um dos prismas centrais para mim ali na atuação como delegado, ficar mais próximo da população e de fato aproximar a polícia do povo realmente, para que eles enxerguem a gente da maneira que a gente espera, que é realmente como servidor público ajudando a comunidade. Então, André, obrigado mais uma vez. O espaço está sempre aberto. Quando o senhor julgar necessário voltar, conversar sobre algum assunto, o espaço está aberto sempre. Eu que agradeço. Muito obrigado.